Aleluias. Paz do Senhor Jesus. Vocês estão bem? Glória a Deus. Louva a Deus por esta oportunidade. A palavra do Senhor diz no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 22, que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque elas se renovam todas as manhãs por causa da sua fidelidade. O motivo de você estar aqui nesta noite não é porque você foi um bom motorista e não acidentou, é porque a graça de Deus, a misericórdia de Deus se renovou nas nossas vidas. Você não está aqui porque você é um homem prudente e uma mulher prudente. Você está aqui porque a misericórdia de Deus se renovou na sua vida, se renovou na minha vida. Você pode glorificar a Deus por isso? Aleluia! Glória a Deus! Hoje gostaria de compartilhar com os irmãos a respeito do maior homem e do melhor homem que já existiu na face da terra. Eu tenho dito que Jesus não é apenas o melhor homem, mas também o maior homem que já existiu na face da terra. Eu quero falar daquele que é a razão da nossa existência, aquele que é a razão da nossa fé, aquele que é a razão da nossa comunhão. Apóstolo Paulo diz assim: se Cristo não ressuscitou, é vão a nossa fé. Então nós estamos aqui porque Cristo ressuscitou. Caso contrário, estaríamos a perder tempo, mas como Cristo ressuscitou, nós não estamos a perder tempo. Aleluia! Eu quero ler uma passagem aqui muito rápido. Eu poderei durante a mensagem ler muitas passagens, mas eu quero falar sobre Mateus capítulo 1, versículo 17, versículo 18. Onde fala sobre o nascimento de Jesus. Mateus capítulo 1, versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu um sonho, um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que está nela foi gerado do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Palavra do Senhor. Bom, essa passagem é uma passagem conhecida, mas eu gostaria de extrair aqui algumas lições que são extremamente importantes. A Bíblia relata sobre o nascimento de Jesus. E a Maria, achando-se, ela não estava orando, não estava meditando, ela não estava fazendo nenhuma atividade conhecida como religiosa. Diferente da Isabel, que foi a mãe de João Batista. A Bíblia diz que Isabel era casado com um profeta ou com um sacerdote. E durante 14 anos eles não tinham filhos. E a Bíblia diz que Zacarias orava para que a sua esposa Isabel tivesse filho. E a Bíblia diz que o anjo apareceu a Zacarias e disse: as tuas orações foram ouvidas. E a Bíblia diz que Zacarias duvidou do anjo. Uma coisa interessante é que ele estava a orar por um filho. Quando o anjo aparece e diz assim: a sua mulher conceberá e terá um filho, ele duvida do anjo. Só que o que me chama a atenção é que o mesmo anjo que aparece a Zacarias, ele aparece também a Maria. Só que quando o anjo aparece a Maria, diz assim: agraciada és tu, Maria. Diferente de Zacarias, que estava a orar, ele tinha uma expectativa que Deus o respondesse. Ele tinha uma expectativa que Deus desse um filho. Mas quando Deus aparece e diz que você vai ter aquilo pelo qual você orou, ele duvidou. Só que a Maria não estava a orar. A Bíblia diz que agraciada és tu, Maria. Aqui você consegue perceber que este é um resumo de como deve ser a vida de um crente. Existem vezes que você vai receber aquilo pelo qual você orou. Existem vezes que você vai receber aquilo pelo qual Deus te agraciou. Enquanto Zacarias orava por um filho,
E Deus aparece e diz que tu terás o filho pelo qual tu estás a orar. Mas a Maria disse, agraciada és tu. Então o que significa que a graça de Deus, ela não pode nos tirar a responsabilidade de orar. E nem a nossa oração fazer-nos pensar que quando recebemos por causa da oração. Tanto quem ora quanto aquele a quem Deus dá pela graça, ambos recebem da parte de Deus. Então quando o anjo aparece e fala que você vai ter um filho, mas só que o que é interessante aqui, quando José apercebe-se que a sua esposa estava grávida, porque se acontecesse isso no mundo de hoje, imagina, o milagre que aconteceu com a Maria, não tinha registro nenhum. Já houve ressurreição de pessoas, já houve cegos que voltaram a ver, já houve paralíticos que voltaram a andar, mas nunca antes uma mulher havia sido concebida sem ter relações sexuais com um homem. Era um milagre extraordinário, inédito. José tinha toda a razão de se desfazer do relacionamento. Porque imagina só, a Bíblia não diz assim que quando José foi ter com a Maria não justificou que a gravidez é do Espírito. Ela ficou calada. Porque como é que a Maria começaria a justificar uma gravidez em que ela não sabe a proveniência? E você consegue entender o caráter da Maria naquilo que está subtendido ao texto. Ela não replica, ela não contesta a decisão de José. Ela não diz, não, foi o Espírito Santo que concebeu esta gravidez. Ela não diz absolutamente nada. E se José deixasse a Maria, seria justo. Porque José nunca viu alguém que foi concebida pelo Espírito Santo. Mas só que a Bíblia diz que José, sendo um homem justo, considerou deixá-la secretamente. Apesar de que aparentemente parecia que a Maria havia errado, ou havia dormido ou deitado com outro homem. Mas a Bíblia diz que por caráter de José, ele não a expôs. Não foi para as redes sociais comentar assim, hashtag me traíram, não fez isso. Ele não foi para o Twitter escrever assim, olha, aquela menina ali que era santa, ela me traiu. Não, ele não fez isso. Apesar de ter razão, aparentemente, ele não fez isso. E nós conseguimos entender pelo caráter de José que responder com mal não tem a ver com a pessoa que te fez mal, tem a ver com você. Quando você responde mal ao mal, você é que está errado. Porque quem te faz mal, ele faz mal com base naquilo que ele é. Mas você responde com base naquilo que você é. Então quem te fizer mal, se você for bom, você não responde mal porque você é bom. Então as tuas ações não podem depender das ações dos homens. Nós reagimos bem mesmo quando os homens nos fazem mal. Existe muita gente que acha-se no direito de difamar alguém só porque esta pessoa lhe fez mal. Mas quem é justo, independentemente do mal que lhe fizerem, ele vai responder bem. Por quê? Por conta do seu caráter. E a Bíblia diz que José decidiu deixá-la secretamente. E a Bíblia fala assim, quando José meditava nessas coisas, ele tomou uma decisão, ele não colocou em prática no mesmo instante, ele meditou sobre a decisão que ele tomou. E quando ele meditava sobre a decisão, a Bíblia diz que apareceu um anjo e falou com ele. E aqui tem uma outra lição importante. Existe muita gente que toma as decisões certas até, mas só que eles não consideram meditar para que Deus fale com elas. Talvez você tomou uma decisão que tinha antes de casar e você foi logo casou. Você tinha que tomar uma decisão para abrir uma empresa. Você foi logo e abriu a empresa. Você não considerou a meditação para que Deus fale contigo. Porque entre a decisão e a ação tem o momento da meditação. Existe muita gente que decidiu fazer algo que é aparentemente bom, mas só que ele não meditou para que Deus falasse com ela. Então existe muita gente vivendo coisas aparentemente boas, achando que é a vontade de Deus, mas não. No livro de Atos capítulo 16, a Bíblia diz assim, o Espírito Santo proibiu a Paulo para não pregarem o Evangelho a uma determinada cidade. Agora pensa comigo.
O senso comum é que sempre que você vir alguém a pregar a palavra de Deus, o que te vem à mente é o quê? Esse está a fazer a vontade de Deus. Mas imagina se Paulo não considerasse a voz que ele proibiu, ele pregasse ainda assim o evangelho. Embora fazendo algo para Deus, ele estaria pecando contra ele. Então talvez Deus não te manda apenas parar de fazer coisas boas, coisas más. Existem vezes que Deus vai te mandar fazer coisas boas também. Porque quando você começa a ter maturidade em Deus, você entende que o pecado não é a única coisa que você deve parar de fazer. Existem muitas coisas boas que você vai deixar de fazer também. Não por serem pecados, não por serem más, mas por causa da dimensão do discernimento que você atingiu em Deus, existem coisas boas que você abre mão. Quem se converte agora, que chamam de bebês na fé, ele deixa de fazer o pecado, deixa de cometer o pecado, deixa de cometer o mal. Mas um homem maduro, ele abre mão até das coisas boas. Um homem maduro abre mão até mesmo de coisas boas. Então esse nível de maturidade é que Deus quer que nós vivamos. Não decida e logo parta para a ação. Decida e considere a meditação para que Deus fale contigo. Talvez aquele marido com quem você queria casar não é o certo, mas só que você não considerou a meditação e você casou com ele. Talvez aquela mulher não era a mulher certa, só que você casou sem considerar a meditação e Deus não falou contigo. Talvez aquela empresa não era para você ter aberto, mas você não considerou a meditação e Deus não falou contigo. Talvez aquela viagem não era para você ter feito, só que você não considerou a meditação e Deus não falou contigo. Talvez aquela pregação não era para você ter pregado, mas você não considerou a meditação, por isso Deus não falou consigo. Então nós precisamos considerar a meditação, porque é na meditação onde Deus fala conosco. Independentemente daquilo que aparenta ser bom, a Bíblia diz que existem caminhos que aos homens parecem bom. Diz apóstolo Salomão, não se estribes no teu próprio entendimento, não se incline no teu próprio entendimento. Porque você não conhece todo o cenário, Deus é quem vê tudo. Então quando Deus te diz para de fazer isso, independentemente se for bom ou não, você para. Só que muita gente, por conta da desobediência, elas estão a viver-se consequências. Não é castigo de Deus, são consequências do erro, da falta de obediência. Aí eu vejo muita gente a dizer assim, eu estou a passar por uma situação difícil. Só que essa situação difícil é resultado da desobediência. Aí o que as pessoas têm de fazer? Elas apoiam-se naquele capítulo de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Só que o problema não está aí. Só que o problema que você está a passar, ela não vai cooperar para o teu bem, porque ela só veio até a ti porque você desobedeceu a Deus. Só que essa passagem não começa assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, não. Começa assim, e nós conhecemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então quando você sabe que todas as coisas, não as boas, não as más, mas todas, você terá paz quando os problemas acontecerem. Quando o mal acontecer, você saberá que essas coisas vão cooperar para o meu bem. Imagina só Daniel, um homem que orava 3 vezes ao dia. Foi jogado na cova dos leões. Se fosse eu gostaria de chorar. Senhor, eu oro todos os dias. Por que o Senhor permitiu que eu fosse lançado na cova? Só que Daniel sabia, todas as coisas, a cova é todas as coisas. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha, eles sabiam que todas as coisas, esse mal faz parte de todas as coisas. Então o mal daquele que ama a Deus é um mal cooperador. É um mal que coopera para o teu bem. A destruição que coopera para o teu bem. Então quando você entende que você precisa amar a Deus, para você não pecar contra Ele. Como diz a Bíblia, se você ama a Deus, você demonstra pela palavra, quando você cumpre os mandamentos de Deus. Então precisamos considerar o quê? A meditação após a tomada de decisão para você colocar em prática. E quando Jesus nasce no livro de Mateus, a Bíblia diz que Jesus, quando nasceu, apareceu um anjo e disse assim, olha,
leva o filho para o Egito, porque existem pessoas que estão a buscar matá-lo. E uma vez eu me pus a pensar, mas como assim? Deus fugiu. Deus fugiu para o Egito. Sim, Deus fugiu. Uau. Mas será que Deus não poderia fazer alguma coisa, tornar Jesus invisível? Não, disse, fujam para o Egito. Porque fuga não é fraqueza, é manifestação de uma força maior. Eu vou repetir, fuga não é fraqueza, ele é a manifestação de uma força maior. Se alguém estiver a se implicar contigo e você fugiu, você é forte, porque você serias fraco se você ficasse e lutasse com ela. Então quando você foge de problemas, você não é fraco, você é forte. Então Jesus, sendo criança, ele tinha que fugir, porque um Jesus bebê, ele não consegue contrapor Herodes, não consegue contrapor o diabo. Mas quando ele cresceu, a Bíblia diz que após ele ter sido batizado, a Bíblia diz que o Espírito Santo conduziu Jesus ao palácio, não. Conduziu Jesus ao hotel, não. Conduziu Jesus ao mercado, não. Conduziu Jesus ao deserto para ser tentado. Porque aquele bebê que fugiu, ele não poderia resistir ao diabo. Aquele bebê que fugiu, ele não podia enfrentar o diabo. Aquele bebê que fugiu, ele não podia contrapor o diabo. Mas quando ele cresceu, o Espírito Santo o levou ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então muitos problemas que nós passamos é porque nós não fugimos. Achamos que somos fortes quando permanecemos. Não, você é forte quando foge. Você é forte quando foge do problema. Lá no trânsito alguém está a se implicar contigo. Você é forte quando você foge do problema. Quando você foge de lutar. Quando você foge de falar mal do próximo. Quando você foge de fofocar. Quando você foge de adulterar. Quando você foge de fornicar. Você é forte. Você lembra de José? José fugiu. Por quê? Não é porque ele era fraco. Hoje em dia, as pessoas dizem assim, você está fugindo uma mulher, mano. Mas só que a força está na fuga. A força está na fuga. Por isso que é extremamente importante nós vivermos longe do pecado. A Bíblia diz assim, fujam de toda a aparência do mal. Não fuja apenas do mal, mas também da aparência. Porque mesmo o pecado que você foge, ele pode te roubar algo. Apesar de José ter fugido, ele perdeu a sua túnica. Então mesmo o pecado que você fugiu, ele pode te roubar alguma coisa. Então o que seria sábio? Você não ficar perto dele. Mesmo o pecado que você foge, ele te rouba algo. Porque quando você foge do pecado, estando na presença do pecado, quer dizer que você já se expôs a ele. Então nós precisamos ter sabedoria. Quando alguém estiver a falar mal de você, foge. Não responde, foge. Porque você é forte. Quando alguém estiver a pecar contra ti, foge, porque você é forte. Aleluia. Então esse Jesus que cresce, agora é um homem de 30 anos, ele vai para o deserto, vai ser então enfrentado, vai enfrentar Satanás. E a primeira tentação do livro de Mateus capítulo 4, apareceu o Satanás, dizendo assim, se tu és filho de Deus, faz com que essas pedras se transformem em pães. E Jesus respondeu, não só do pão vive um homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. E quando Jesus disse isso, ele fez referência no livro de Deuteronômio, capítulo 8. Por isso é que é importante que nós conheçamos a palavra. É importante que nós mastiguemos a palavra. A Bíblia diz no livro de 1 Coríntios que nós temos a mente de Cristo. Isso é o que Deus diz a teu respeito. Mas quando você medita, você tem Cristo em mente. Nós temos a mente de Cristo, porque Deus disse, mas quando você medita, você tem Cristo em mente. Então, para você vencer o diabo, você precisa fazer referência à palavra do Senhor. E a primeira tentação, quem começou a citar as Escrituras não foi Jesus, foi o próprio Satanás. Só que Jesus contrapôs com a palavra, não só do pão viverá o homem. Só que a segunda tentação, ele disse assim, tá bom, já que você passou nesse teste, eu vou trazer outra coisa. Levou-lo para um lugar, disse assim, está escrito que aos seus anjos dará ordem para que tu não tropeças em pedra alguma. Isso estava escrito.
não estava escrito na Bíblia que Deus transforma pedras em pães. E aqui eu quero extrair uma lição importante. Deus não faz magia, Deus faz milagre. Existem pessoas que estão a esperar magias de Deus. Não, Deus não faz magia, Deus faz milagres. Porque o milagre faz-se a partir de algo existente. Deus, entenda, o que o diabo estava a propor a Jesus não é apenas a satisfação da sua fome. Estava a dizer assim: essas pedras eu quero que tu transformes em pães. Mas só que o pão não vem das pedras. O pão vem do trigo, o trigo depois vai para o forno torna-se pão. Se Jesus fizesse aquela magia, na verdade, o que Jesus faria? Ele estaria a anular a essência da pedra para trazer o pão. As pedras não foram feitas para serem transformadas em pães. As pedras foram feitas para a construção de casas. Então Deus não pode anular uma das suas criações para trazer outra. Essa aqui é a transformação que o mundo te propõe. O mundo te manda você se tornar uma outra pessoa em detrimento da sugestão do mundo. Não, você não pode tornar pedras em pães, porque pães não vêm da pedra, pães vêm da transformação. Você tem o trigo sofre um processo de transformação e torna-se pão. Então, se Jesus fizesse aquele milagre, aquela magia, ele estaria a anular a sua própria palavra. Ele estaria a nulificar a pedra para trazer pão. Então, existe muita gente que quer subir na vida, que quer tornar-se rica. Então, ao invés de trabalharem, elas vão roubar bancos, vão assaltar. Só que a questão é que você pode se tornar rico em duas formas: tanto trabalhando quanto roubando. Das duas formas você consegue atingir o seu objetivo. Só que se você for roubar, você está a transformar pedras em pães. Porque a riqueza vem do processo do trabalho, de investimento. Então, quando você rouba e consegue ter o carro dos sonhos, você conseguiu o objetivo, mas você comprometeu a sua própria essência. Então, existem mulheres que querem casar. Então, a forma dela casar é tomar o marido do outro. Da outra, no caso. Só que por mais que você consiga o objetivo, você comprometeu quem você é. Existem pessoas que querem tornar-se pregadores, então ele faz isso por meio de calúnias. Por mais que você atinja o objetivo, mas no processo você danificou a sua essência. Então existem pessoas que estão a esperar que Deus faça magia. Deus não faz magia, Deus faz milagres. Se você quer ser rico, trabalhe. Se você quer ser ungido, ore, jejue, consagra. Porque Deus não faz magia, Deus faz milagre. Aleluia, glória a Deus. E quando Satanás veio, disse assim: está escrito que se tu caíres, Deus enviará novamente. Jesus disse assim: não tentarás o Senhor teu Deus. Aqui está uma lição importante. O fato do diabo ter usado Bíblia não faz dele bíblico, faz dele diabólico na mesma. Porque uma igreja bíblica não é uma igreja em que você encontra uma Bíblia dentro, mas é que você encontra a Bíblia dentro, ou a igreja dentro da Bíblia. Porque se você for em terreiros de macumba, você vai encontrar uma Bíblia. Se você for nas casas escuras, você vai encontrar uma Bíblia. Se você for numa igreja herege, você vai encontrar uma Bíblia. Mas a questão, se você procurar essa igreja na Bíblia, você vai encontrá-la? Será que a sua igreja é bíblica? Só porque fala sobre Deus? Será que se eu procurar a tua igreja na Bíblia, eu vou encontrar? E como é que os cristãos dos primeiros dias viviam? Palavra, oração e comunhão dos santos. Então, uma igreja que você encontra na Bíblia é uma igreja que tem essas três características: palavra, oração e comunhão dos santos. Se uma igreja não tiver isso, por mais que ela tenha uma Bíblia, mas ela não é uma igreja bíblica. Então, o diabo fazendo uso da Bíblia não faz dele bíblico, faz dele diabólico. Existe muita gente que se desviaram não por causa de outros livros, mas por causa da Bíblia. Porque o que está escrito é uma coisa, como está escrito é outra coisa. Porque o que o diabo falou estava escrito, mas não como estava escrito.
Então, como está escrito, é o entendimento do que está escrito. Muita gente hoje está a viver falsas profecias em nome do que está escrito. Mas se você considerar como está escrito, você poderia ter rejeitado aquela profecia falsa, aquela falsa promessa, porque por mais que esteja escrito, a intenção de Deus é como está escrito. E a terceira, ele disse assim, tá bom, já que você passou nos 2 testes, eu vou tocar agora em algo profundo. Levou ele para um alto monte e disse assim, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Novamente Jesus disse, só ao Senhor adorarás. Mas só que, em termos de em níveis de dificuldade, essa última tentação era muito mais fácil. Mas só que ele tocava em algo muito profundo, que é o orgulho, a ganância, o poder, a glória do mundo. O que Jesus respondeu? Só ao Senhor adorarás. E a questão é que a proposta de Satanás era assim, tudo isso te darei. Só que o problema é que Jesus não veio buscar tudo isso, ele veio buscar todos esses. Porque tudo isso são coisas, todos esses são pessoas. Então, se você quer me dar tudo isso para que eu perca todos esses, é uma proposta muito fraca. Mas só que hoje tem pastores que estão a receber tudo isso e perdendo todos esses. Existem igrejas que perdem todos esses e ganham tudo isso. Existem igrejas que se matam, se falam mal um dos outros por causa de tudo isso e perdem todos esses. Existem pessoas que saem da igreja magoadas por causa de tudo isso, porque o pastor perdeu todos esses. Jesus não veio por causa de tudo isso, veio por causa de todos esses. Então você, sendo representante de Jesus, você não pode se mover por tudo isso, você tem que se mover por todos esses. Quando nós formos aos céus, Jesus tiver a perguntar, o que é que você fez com os talentos, Senhor? Eu comprei um apartamento na Tatuapé. Não. O que é que você fez com o dom? Senhor, eu comprei uma BMW. Não é tudo isso. Eu estou perguntando, todos esses. O que é que você fez com o talento que eu te dei, Senhor? Eu comprei um navio. Não, eu não quero saber o que você fez com tudo isso. Eu quero saber o que você fez com todos esses. Então, por causa de dinheiro, por causa da fama, do orgulho, as pessoas estão a sair da igreja, os pastores, os líderes, os membros estão a perder a amizade, estão a perder a comunhão por causa de tudo isso. Então Jesus, a Bíblia diz que Satanás saiu da presença dele, então os anjos chegaram e fizeram o quê? E o serviram. Então quando você permanece firme nas tentações, nas provações, os anjos certamente virão para te servir. Então não desanime, não importa a situação, a circunstância. Cantamos aqui, não importam as circunstâncias. Não é apenas uma música, nós temos que refletir sobre o que estamos a cantar. Quando você diz assim, não importa, está dizendo assim, não importa o que aconteça, o problema não é importante, conquanto que eu continue a adorar ao Senhor. E quando você consegue permanecer firme, o Senhor enviará anjos para te servirem. Aleluia! E falando sobre Jesus, no livro de João capítulo 11, a Bíblia diz que quando Lázaro morreu, foi enviado homens para que falassem a Jesus que Lázaro morreu. E Jesus passou 4 dias, depois do quarto dia foi lá e disse assim, ele não morreu, ele está dormindo, eu vou resolver esse problema. Quando Jesus chega, disse, olha, retirai a pedra. Eles retiraram a pedra, os apóstolos retiraram a pedra e Jesus fez o milagre. Então no processo do milagre tem sempre 2 coisas, a responsabilidade do homem e o milagre de Deus. O que Pedro não poderia fazer, o que João não poderia fazer é trazer Lázaro à vida, mas o que eles poderiam fazer é remover a pedra. Então você pode não ser capaz de fazer milagre, mas você pode conduzir as pessoas a Jesus. Você pode não curar uma doença, um câncer, mas você pode remover a pedra do seu irmão, levando para Jesus. Você não pode resolver o problema do teu colega de trabalho, mas você pode remover a pedra dele, levando para Jesus. Então no processo do milagre tem o que Jesus faz e o que o homem faz.
Só que no livro de Marcos, capítulo 16, a Bíblia diz que no domingo de manhã, as mulheres, a mãe de Jesus e outras mulheres, iam para o túmulo de Jesus no domingo de manhã para ungir o corpo de Jesus. Enquanto elas andavam, conversavam entre si: quem há de remover a pedra por nós? Antes de explicar isso, algo que é interessante. Antes de Jesus morrer, todas as vezes, ele dizia assim: eu vou morrer, no terceiro dia eu vou ressuscitar. Só que aquele domingo de manhã era o domingo da ressurreição. E as mulheres, elas não deviam ir para o túmulo de Jesus levar óleo para ungir o corpo morto de Jesus. Porque no domingo da ressurreição, você não leva óleo para ungir o corpo do morto. Você não vai como se fosse ungir o corpo do morto. Você vai como se quem vai adorar a Deus. O que significa, o que moveu aquelas mulheres ao túmulo não foi fé, foi o relacionamento, as emoções, o sentimentalismo, o familiarismo com Jesus é que levou eles ao túmulo, não por causa de fé. Porque se elas tivessem fé, no domingo da ressurreição, você não vai no túmulo ungir o corpo morto de Jesus, você vai para adorá-lo. Então existe muita gente que pode vir na igreja todos os dias, mas ele pode não vir por causa de fé, mas por causa do relacionamento que ele desenvolveu com os irmãos na igreja. O que é extremamente importante, mas quando você vem na igreja por causa do relacionamento com os irmãos, não com o relacionamento com Deus, você perdeu o foco. Porque você tem que vir na igreja principalmente por Ele. E através dele você se conecta com os teus irmãos. Então quando nós perdemos o foco de vir na igreja por Jesus, quando o irmão pelo qual você veio te magoar, você vai sair da igreja. Mas quando você vem por causa dele, se o irmão te magoar, você não sai, você o perdoa. E quando elas chegaram no túmulo, olha o que o anjo disse. Elas estavam a dizer assim entre elas mesmas: quem há de remover a pedra por nós? Uma pergunta: quando Lázaro morreu, quem removeu a pedra? Por que não chamaram os discípulos para remover a pedra de Jesus? Porque no túmulo de Jesus estava a criatura. No túmulo de Jesus estava o Criador. Os homens podem ajudar na ressurreição de homens, mas os homens não podem ajudar na ressurreição de Deus. Glória a Deus por isso. Homens não podem ajudar Deus a ressuscitar. Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 11. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Então quem ressuscitou Jesus? O Espírito Santo. Quem ajudou Jesus? Espírito Santo. Quem ajudou Jesus? Foi Deus. Porque os homens podem remover a pedra do túmulo de Lázaro, mas não podem remover a pedra do túmulo de Jesus. Quando elas chegaram lá no túmulo, a Bíblia diz que a pedra já havia sido removida. Glória a Deus por isso, aleluia. Então existem problemas que eu não posso resolver. Existem problemas que a pastora Linda não pode resolver, pastor Diego não pode resolver, o nosso pastor não pode resolver. Existem problemas quando você vai aqui: olha, vou ter aconselhamento com o pastor vai resolver teu problema. Mas existem problemas que tem que ser Jesus a tocar. Não, tem que ser o Espírito Santo a colocar a mão dele. Então quando elas chegaram, elas encontraram a pedra já havia sido removida. Glórias a Deus por isso. E o anjo repreendeu elas: o que vocês estão a fazer aqui? Buscando o vivo entre os mortos. Por quê? Porque não era para que eles estivessem lá. Porque no domingo da ressurreição, você não vai com olho para ungir o Jesus morto, você vai para adorá-lo. Eu quero que, se por alguma causa, alguma situação você vier aqui por causa do irmão fulano, do irmão fulana, do pastor, muda a tua mentalidade hoje. Venha por causa de Jesus. Venha por causa de Jesus. Aleluia. Então quando Jesus ressuscita, eu vou terminar com essa ilustração. Apocalipse capítulo 5.
vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora de todo, selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de lhe olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Aleluia! Nessa passagem algo me chama muita atenção. A Bíblia fala sobre ancião. E ancião é uma característica de idade, não apenas uma idade cronológica, mas também no conhecimento. Mas o que é interessante para mim é por que a Bíblia faz menção de tempo, de ancião, numa realidade onde não existe noção de tempo. Na eternidade não existe noção de tempo, mas a Bíblia fala de 24 anciãos. Quando João vê esse cenário, o choca. Porque segundo João, ele esperava que alguém respondesse àquela voz que clamava: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? O motivo pelo qual João chorou, ele viu, se ninguém fosse capaz de abrir o livro, quer dizer que tudo aquilo que nós vivemos com Jesus, os santos que foram mortos, foram decapitados, não haveria justiça, não haveria julgamento, tudo aquilo foi em vão. Esse próprio João que está a chorar, ele viu Jesus sendo apresentado por João: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas João está numa situação que ninguém é digno de abrir o livro. Então isso levou João a chorar. Mas como assim ninguém é digno de abrir o livro? Se Jesus morreu, ressuscitou e foi ascendido para os céus, como é que ninguém é digno de abrir o livro? E João começou a chorar amargamente, como se fosse um bebê. E esse é a característica de bebês na fé, de pessoas que não conhecem a Deus, não conhecem as Escrituras. E a Bíblia diz que se veio um dos anciãos e disse assim: João, não chores mais. A postura de João deve ser a nossa postura. Porque uma criança, quando tem problema, ele começa a chorar, porque ele não sabe resolver. Mas um adulto, por mais que ele não saiba resolver, ele sabe quem pode resolver. Se o teu filho danificar a televisão de casa, ele vai começar a chorar porque ele não sabe consertar. Mas o pai não chora porque o pai sabe que existe um técnico. Quando o seu carro quebra, o teu filho começa a chorar, mas você, pai, você não chora. Não porque você sabe, mas porque você sabe quem pode. Então quando João viu que ninguém poderia, ele começou a chorar. Essa é a característica de crianças. Então nas igrejas existe muita gente que é como João. Quando está diante de um problema, ele começa a chorar. Deus me abandonou, por quê? Meu Deus. Porque ele é um bebê, é uma criança. E nós precisamos nos apresentar ao João bebê que chora pelos problemas, que não pode resolver, dizer assim: João, não chores mais, porque o leão da tribo de Judá, ele venceu e ele é digno de abrir o livro. E você entende que a diferença entre João que chorava e o ancião que adorava não estava na capacidade, estava no conhecimento. Porque o ancião também não poderia abrir o livro, mas ele sabia quem podia abrir o livro. Só que João, ele não conseguiria, mas também não sabia quem poderia abrir o livro. Então quando nós estamos a passar por um problema, alguns estão a orar, outros estão a adorar, só que outros estão a chorar. Outros estão a murmurar, outros estão a falar mal de Deus, outros estão a louvar. Por quê? Por mais que eles não conseguem resolver, mas eles conhecem que conseguem resolver o problema. Então nós somos chamados para ser como anciãos. Nós não podemos fazer milagre. Eu não posso te salvar, eu não posso curar o teu câncer, mas eu conheço Jesus. Eu apresento a ti o Jesus que eu conheço. E nós não precisamos que nós tenhamos anciãos apenas em idade, mas também no conhecimento.
Não queremos apenas pastores velhos na idade, mas também velhos no conhecimento. Não queremos apenas pastores velhos na idade, mas também velhos no conhecimento. Não apenas velhos na idade, mas velhos no conhecimento. Porque quando você tem conhecimento, você não chora diante do problema. Porque você conhece que existe um Jesus que pode resolver o seu problema. Davi diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O interessante é que mesmo Deus te permite chorar. Não é mal você chorar, mas você é uma criança. Pode chorar, mas você é uma criança. Não é pecado, mas você é uma criança. Quando você passa por situações, você pode chorar, porque Deus permite. O choro pode durar a noite toda, mas a alegria vem pela manhã. O que significa que o choro da noite não pode condicionar a tua fé para que você espere a alegria da manhã. Existe muita gente que está a passar por problemas difíceis, só que por causa dos problemas, eles perderam a fé. Por causa da noite do choro, eles perderam a fé. Então elas não têm amanhã de alegria. Então que o choro da noite não comprometa a tua fé. Que o choro da noite não comprometa a tua confiança em Deus. Que o choro da noite não comprometa a tua santidade. Que o choro da noite não comprometa a tua justiça, o teu caráter, a tua personalidade. Porque certamente na manhã a alegria virá. Mas só que os filhos maduros, eles não choram na noite. Eles aproveitam a noite para orar. Aproveitam a noite para adorar. Aproveitam a noite para louvar a Deus. Eu posso chorar, mas eu prefiro adorar. Eu posso chorar, mas eu prefiro louvar a Deus. Eu posso chorar na noite, mas eu prefiro orar a Deus. Você pode chorar à noite, pode chorar, mas nós preferimos adorar. É permitido chorar na noite, mas nós preferimos adorar na noite, louvar na noite, orar na noite, não murmurar. Por quê? Porque conhecemos um Jesus que certamente virá com auxílio no nome do Senhor Jesus. Coloca-se em pé no nome de Jesus. Aleluia. Glórias ao Senhor Jesus. Aleluia. E nesta noite eu quero te convidar você a fixar os teus olhos em Jesus. A olhar firmemente, como diz a palavra no livro de Hebreus. Olha firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Porque uma característica da atenção é que ela te torna distraído. Quando você está focado em alguma coisa, você fica distraído. Quando você olha firmemente para alguém, você não olha o que acontece na esquerda, nem para a direita, nem atrás de você. Então Deus está a dizer assim: olha, foca-se em mim. Não olha o problema da esquerda, não olha a guerra da direita, não olha os problemas de trás. Foca-se em mim. Porque quando você se atentar em mim, você se torna distraído para as demais coisas. A única forma do pecado não te arrastar é você se focar em Jesus. Porque essa é a distração que Deus quer. Você se distraia nele. Olhe para ele. Esqueça o pecado. Esqueça qualquer tipo de situação. Então o meu convite nessa noite é para que você olhe em Jesus. Eu sei que você está a passar por problemas, mas olhe em Jesus. Você está a passar por situações, mas olhe em Jesus. Está a passar por dificuldades, mas olhe em Jesus. Está a passar por qualquer tipo de prova, mas olha em Jesus. Porque enquanto você se manter em Jesus, você vai continuar a orar, vai continuar a adorar, vai continuar a louvar a Deus. E certamente Ele trará aquilo pelo qual você está a buscar Ele. Eu quero que você feche os seus olhos. Fala, Senhor, no nome de Jesus, mantenha os meus olhos fixos em Ti. Que eu me distraia em Ti. Que o pecado, o mal, não tenha mais a minha atenção. Se eu tiver que ser uma pessoa distraída, que seja para me distrair em Jesus. Quero manter os meus olhos firmes em Jesus, naquele que é autor e consumador da minha fé. Eu quero que você ore com as tuas próprias palavras, no nome de Jesus Cristo. Pai, te bendizemos nesta noite. Agradecemos por esta oportunidade, este privilégio que o Senhor nos concedeu nesta noite, para ouvirmos a sua palavra, para sermos confortados por Ti, sermos edificados, fortalecidos por Ti. Pai, bendiz o Teu santo nome acima de tudo e acima de todos. Pai, no nome de Jesus, permita que esta palavra, Pai, no nome de Jesus,
possa cair em boa terra, que possa produzir frutos de 30, de 60 e de 100. No nome de Jesus, não permita que o maligno roube essa palavra. No nome poderoso de Jesus. Mantenha a nossa vida, mantenha o nosso coração, mantenha o nosso espírito conectado a Ti, Pai, no nome poderoso de Jesus. Pai, eu oro, Senhor, no nome de Jesus. Se há entre nós alguém com alguma dor, com alguma dificuldade, com alguma enfermidade, eu declaro no nome de Jesus que ele possa receber a cura. E essa cura possa ser extensiva aos seus familiares, no nome de Jesus. Se alguém está abatido, Pai, fortaleça-o no nome de Jesus. Se alguém está depressivo, Senhor, coloque paz em seu coração, no nome de Jesus. Pai, pedimos, Senhor, que a Tua presença, Senhor, não seja apenas sentida, Pai, mas reconhecida, vivida no nome poderoso de Jesus. E bendizemos, ó Pai, obrigado. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aplauda para Jesus. Aleluia. Enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno dessa canção, só Tu és Senhor. Levante as suas mãos e adore a Ele. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Oh, eu sou Teu. Oh
Aleluias. Meus amados, antes de nós terminarmos o nosso culto, eu senti que nós temos que orar pelas crianças. Eu tenho visto algumas coisas que Deus tem me mostrado, mas são coisas muito sensíveis que talvez não seria o melhor lugar para partilhar isso. Talvez no acampamento o Senhor nos proporcione graça para compartilharmos algumas coisas. Mas eu queria que nós orássemos hoje, agora, pelas nossas crianças, a idade compreendida dos 13 até lá mais para baixo. Existem atividades acontecendo em muitos lugares da cidade, coisas sendo postas. E o alvo destas coisas são as crianças, são as nossas crianças. E talvez nós somos crentes, mas acabamos por negligenciar esse fato de que nós precisamos velar muito mais pelas nossas crianças. Antes de você entregar o teu filho para ir para a creche, para ir para a faculdade, para ir para a escola, ore por ele, unja ele. Unja ele. Existem coisas assim muito fortes acontecendo, mas eu queria que nós orássemos por isso. Vamos quebrar no nome do Senhor Jesus Cristo toda atividade satânica no nome de Jesus. Mas sempre que você tiver que mandar seu filho para a creche, ore por ele no nome do Senhor Jesus. Pai, no nome de Jesus, estamos nesta noite a interceder, a colocar as nossas crianças nas tuas benditas mãos. Pai, no nome de Jesus, a tua palavra diz que toda ferramenta preparada contra nós não prosperará, e toda boca que tentar contra nós em juízo, nós a condenaremos. Pai, no nome poderoso de Jesus, a tua palavra diz que os filhos são a herança de Deus. E nós estamos a quebrar, Senhor, no nome de Jesus, toda a atividade satânica acontecendo nessa cidade e afora, no nome de Jesus. Nós repreendemos o poder de Satanás. Nós repreendemos, Senhor, todos os trabalhos de bruxaria, de feitiçaria, no nome de Jesus. Que as nossas crianças sejam imunes, Senhor, a qualquer influência, no nome de Jesus Cristo, Pai. Que eles sejam cobertas pelo sangue de Jesus, no nome de Jesus. Sejam imunes a qualquer influência, qualquer poder das trevas. Nós repreendemos no nome do Senhor Jesus. Que eles sejam cobertas, guardadas pelo sangue, no nome de Jesus. Assim como aconteceu lá no Egito, quando o anjo da morte vinha, ele passava por cima. Que as nossas crianças, Senhor, quando o mal vier, passe por cima. Quando a morte vier, passe por cima. Quando a enfermidade vier, passe por cima. Quando qualquer problema vier, passe por cima deles, no nome de Jesus. Que não sejam atingidos nem atingidas, no nome de Jesus. Dê sabedoria aos seus pais, aos seus parentes, aos seus irmãos, no nome de Jesus, para que tenham discernimento, para que tenham consciência, Senhor, que devem velar pela vida destes pequeninos, no nome de Jesus. Nós não perderemos essa geração para o diabo, no nome de Jesus, nem para o mundo, no nome de Jesus. Disse a pastora Linda que as crianças não são o futuro da manhã, não são a igreja da manhã, são a igreja de agora, a igreja de agora, no nome de Jesus. Que em sua terra idade sejam ungidas, sejam cheios do Espírito, cheios da presença, cheios da palavra, no nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Aleluia. Aplauda Jesus, aleluia. Deus abençoe, glória a Deus.